Eu queria contar uma história pra você hoje. Por favor, para de rolar um pouquinho essa tela e presta atenção em mim, tá? É sobre uma parábola muito legal do monge e a vaca. Essa parábola conta que havia um monge e um discípulo andando pela estrada e quando eles viraram a curva numa colina, eles avistaram uma casa bem pobre. Eles chegaram na casa, né? Quando estavam se aproximando, eles viram lá a família, um homem bem mal vestido, crianças magras, e o monge chegou lá pra pedir abrigo, né? Pra poder passar a noite lá. A família, mesmo muito pobre, recebeu o monge e o seu discípulo e à noite, eles conversando, o monge perguntou: como é que vocês sobrevivem aqui nessa pobreza, né? E o homem respondeu assim pra ele: você viu lá fora aquela vaquinha? Aquela é a nossa segurança. Aquela vaquinha dá o nosso leite. Com esse leite a gente faz um pouco de queijo, um pouco de coalhada, então a gente nunca passa fome. E quando sobra alguma coisa a gente leva lá no vilarejo e vende ou troca por outras coisas, né? É uma situação muito ruim, mas a gente tem conseguido sobreviver assim. No dia seguinte, se despediu da família e foi embora com seu discípulo. Mas eles mal se afastaram ali, coisa de 500 metros da casa. O monge parou e falou assim pro seu discípulo: eu quero que você volte lá agora, eu quero que você empurre aquela vaca penhasco. O discípulo ficou indignado, falou: não, mestre, eu não posso fazer isso, aquela vaquinha é o sustento deles. O mestre respirou fundo, falou pra ele: vai lá e empurra a vaquinha do precipício. O discípulo ficou, sim, uma dor enorme no coração, mas era o mestre, então ele foi lá e fez, empurrou a vaquinha do precipício, a vaquinha caiu e morreu. Anos se passaram e aquele discípulo nunca conseguiu tirar aquele remorso do coração dele. E um belo dia, do nada, ele falou: quer saber uma coisa? Eu preciso lá conversar com aquela família, eu preciso lá pedir desculpa pra aquele pai, porque por minha culpa, eu devo ter colocado eles numa situação terrível. Eu vou lá. E o discípulo voltou. Mas quando ele fez aquela mesma virada de curva, quando da outra vez, anos atrás, ele viu uma casa muito pobre, ele avistou uma casa enorme, uma fazenda linda, casa gigante, tinha piscina, tinha carro na garagem. Na hora ele gelou. O que ele pensou? Puxa, o que eu fiz foi a morte daquela família. Sem a vaquinha eles morreram, alguém comprou a casa. Mas mesmo assim ele resolveu ir lá. Ele chegou naquela casa, bateu na porta, saiu um homem bem vestido. Ele viu que lá dentro na sala tinham 3 jovens bem vestidos, fortes, brincando na sala. Uma mulher muito bonita também, sentada no sofá. E o discípulo perguntou assim: alguns anos atrás vivia aqui uma família muito pobre. Sabe o que aconteceu com eles? E o homem respondeu: sim, somos nós, né? O discípulo ficou atônito. Como assim? E ele perguntou: poxa, mas o que houve, né? Eu tive aqui uns anos atrás e a situação era diferente. Aí o homem falou: me lembro, você veio com o seu mestre, né? Então, depois que vocês foram embora, eu não sei o que aconteceu, mas a nossa vaquinha caiu do brejo, ela morreu. E a gente ficou desesperado, porque era nosso único sustento. Mas assim, eu tinha que fazer alguma coisa pela minha família. Então, como a gente perdeu a nossa vaquinha, nós fomos obrigados a aprender coisas que a gente nem sabia que era capaz de fazer. Tinha uma terra atrás da nossa casa. A gente foi lá e começou a arar a terra e começou a plantar ali. E, de repente, tudo começou a brotar e a gente viu que o que a gente plantou excedeu, deu bastante, a gente vendeu muito mais, tivemos que pedir ajuda, contratamos mão de obra. De repente, a gente percebeu que tínhamos habilidades que nem sabíamos. A gente começou a prosperar muito por conta daquilo. Depois que o homem falou aquilo, o discípulo entendeu o que o mestre quis passar para ele de lição. Às vezes, a nossa vaquinha está sendo a nossa boia, não a nossa salvação. A gente está ancorado numa coisa que está dando um pouquinho pra gente, e isso impede a gente de se esforçar para aprender coisas novas, para tentar coisas novas, para buscar nossa prosperidade além da nossa vaquinha. Então, conta pra mim, qual tem sido a sua vaquinha? Qual tem sido a sua desculpa para não fazer o que tem que ser feito, para você alcançar aquele resultado que você tanto almeja? Faz o seguinte, comenta aqui pra mim, Cadu, e eu vou chamar você pra gente poder bater um papo, pra poder descobrir qual é a sua vaquinha. Vamos tirar ela da sua vida, eu posso te ajudar.